Antes de pregar, gostaria, como fiz de manhã, agradecer as orações, as felicitações pelo aniversário. Fiz 50 anos agora, dia 3 de março, e foi um dia abençoado. Simples, né? Mas muito abençoado. Recebi logo cedo um café da manhã da SAF, das irmãs aqui da igreja. Muito obrigado. E o dia inteiro ouvindo mensagens e as pessoas mandando e eu lendo, regozijando. Até o Facebook, que nunca mal tinha aberto, eu abri e revi, vi mensagens. Foi muito bom. É um dos momentos muito bons. Sim, antes que eu esqueça, agradeço a UPA, deu presente, né? Hoje de manhã, essa camisa aqui que eu estou vestindo. Então, obrigado à UPA. Me chamaram lá em cima para dar um testemunho e fizeram a surpresa, né? Então, sim, aí no dia do meu aniversário, um dos momentos muito bons foi já à noite, meus primos ligaram para mim, fizeram uma conferência, acho que foi pelo WhatsApp, e de surpresa, vários, em alguns lugares, em algumas cidades, a maioria aqui, eu sou o primo mais velho, do lado do meu pai e do lado de mamãe também. Mas foram os paternos, né? Eu sou o neto mais velho. Então eles têm aquele respeito, aquele carinho, e ligaram juntamente com uma de minhas tias, a caçula. Então eu senti aquele carinho, aquele amor, aquela atenção dos primos, né? E como foi bom. E eu dizia para eles, eu estou contando isso para me alegrar com vocês e também porque tem a ver com a pregação de hoje à noite. Como foi, porque eu vou pregar sobre união, como é difícil a gente manter a união. E ali eu dizia para meus primos, né? Que bom que a gente está conseguindo manter a união na família. Que bom. Né? Meus avós já partiram, todos dois. Os pais, os tios mais velhos, hoje com 70 e poucos anos. E os primos, hoje quase todos casados, pais e mães de família, mas que ainda se amam. Apesar das diferenças, somos muito diferentes. Eu acho que eu sou o único evangélico deles. Eu acho que sou. Mas, mesmo assim, eles respeitam. Eu noto que eles honram, eles querem ouvir a palavra de Deus, valorizam o meu ministério, né, e me colocam lá em cima. E eu digo, eu não quero que vocês façam isso comigo. Não precisa. Na verdade, na minha visão, é como a gente cantou nessa música. Eu sou um pecador, um pobre pecador. Não precisa eles estarem me elogiando. Eu sou um pobre pecador, talvez o pior de todos eles. Talvez o pior de todos eles. Então eu quero ser um exemplo para eles. Se Deus me salvou, se Deus me alcançou, pode alcançar eles também. Então não preciso ser destacado por eles. Não preciso ser nem elogiado, mas eu entendo, foi muito bom. E a gente ali festejou e eu agradeci, dizendo isso. Que bom que a gente consegue manter a união entre nós. É difícil. Foi algo também que o pai de Simone pediu antes de morrer para os filhos, 14 filhos. Ele disse mais ou menos assim: eu estou partindo e vocês cuidem um dos outros, cuidem dos mais fracos, porque a tendência é essa, né? Quando os pais se vão, às vezes os filhos brigam e fica aquela família desunida. Então, na igreja não é diferente. Na igreja não é diferente. A gente precisa se esforçar para manter a união, manter o amor. O corpo de Cristo é de forma semelhante. Meus irmãos, eu vou pregar hoje baseado do primeiro capítulo do livro de pastor Calvino Rocha, da Igreja Presbiteriana Central. Falei com ele esses dias, disse a ele, ele ficou feliz e disse que tudo bem, não é? Em minhas palavras, que Deus abençoasse a igreja também. Ele pregou essas mensagens em duas igrejas, pelo que me lembro, aqui na Central e também em Caruaru. E eu recomendo essa leitura. Nós recebemos, acho que foi um presente da Viná, que eu comecei a ler nas férias e ainda estou lendo. Então vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1.
verso 10 a 17. O tema aqui na minha Bíblia é exortação à unidade. Leiamos, peço que os irmãos acompanhem. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Oremos. Senhor Deus, esta igreja é um exemplo para nós também, Senhor. Todos nós somos assim como eles, passamos essas mesmas dificuldades e outras. Pedimos que o Senhor nos fale como os falou. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, terminei agora uma disciplina no curso que eu estou fazendo de Teologia Aplicada à Distância, no Mackenzie André Jump. Comecei outra já de Ética Cristã. Está sendo muito bom. Na primeira disciplina, Cosmovisão Cristã, como é um termo bem conhecido, essa questão da cosmovisão, dentre tantas coisas que me abençoaram, que me lembraram, é essa questão da cosmovisão que cada um de nós tem. Como a gente precisa, a visão de mundo. Em resumo, é a visão de mundo que a gente tem, que vem da nossa criação, que vem da nossa educação, certamente inclui algumas coisas da nossa própria natureza, daquilo que Deus nos dotou, a capacidade intelectual e tudo mais. Então, ela, em resumo do resumo, são como lentes que cada um de nós tem. A gente enxerga o mundo a partir dessas lentes. E qual é o nosso esforço? É trocar essas lentes nossas pelas lentes do Evangelho, porque as nossas são meio embaçadas. A gente vê muito mal com as lentes nossas, mas temos que colocar a lente de Cristo, a lente do Evangelho. Então, é olhando pela cruz que a união acontece em nosso meio. É olhando para a cruz de Cristo que a gente se vê um povo só, que a unidade é preservada e assim podemos viver a unidade. Somos muito diferentes. Eu lembro um exemplo que o professor deu, só para vocês verem como a gente pensa diferente. Uma simples frase: vai chover. Alguns se alegram grandemente quando escutam essa frase, vai chover. Os agricultores, aqueles que estão esperando chuva, aqueles que estão numa seca, vai chover, é uma maravilha. Essa mesma frase, vai chover, outras pessoas têm medo, os montes vão desmoronar, eu moro num lugar inseguro. Vai chover, para outros que são um pouco doentes, como eu, já dá ai meu Deus, lá vai chegando a chuva, já vou gripar e vai doer meus pulmões, né? Como hoje de manhã, eu fui para a Pedra d'Água, tão lindo, logo cedo, né? Chovendo, chuviscando, o monte lá estava tão lindo, tirei até umas fotos e mandei. Mas hoje não, eu fui agradecendo a Deus, né? Que bom, a chuva, né? Mudando minha cosmovisão. Que bom, a chuva é de Deus, eu tenho que dar graças, porque na minha humanidade
Quando é um dia assim, eu tenho logo vontade de dar-me logo, ai meu Deus, vou adoecer. Ai meu Deus, é errado, né? O certo é olhar, não, é bênção de Deus, Deus está comigo. Mas isso é a cosmovisão, por causa da minha história, por causa da história de vida, a gente associa logo aquilo ali, a doença, no meu caso. Então veja como cada um de nós é complicado. Vai chover, ai que bênção, ai. Cada um vê de um jeito diferente. E é o Evangelho que me mostra que a chuva é bênção. É o Evangelho que nos faz nos alegrar com a chuva como provisão. Então, é a lente do Evangelho que nos faz ver da forma correta. Então, meus irmãos, pastor Calvino, aqui no primeiro capítulo, ele vai dizer sobre essa carta aos Coríntios, meus irmãos. Nós temos hoje em dia 2 cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele fundou aquela igreja ali numa cidade muito conhecida pelo pecado, pela carnalidade, adoração a deuses estranhos. Então, era um povo grandemente pecador, muita prostituição, muita carnalidade ali na cidade de Coríntios. Então, nasce a igreja nesse lugar. Essa igreja, sim, antes disso, hoje nós temos 2 cartas de Paulo aos Coríntios, mas pelo próprio contexto aqui da carta, se acredita que eram 4 cartas. Então, só chegou a nós hoje 2, mas eram 4 cartas. E assim, Paulo corrige, exorta, e essa igreja, quando a gente olha assim, ela parece ser uma das maiores e melhores, cheias de dons espirituais, é aquela igreja que se destaca das outras, então parece ser a melhor, a mais forte, é uma aparência, né? Quem olha inicialmente, mas o livro de pastor Calvino vai nos apontar para os defeitos dessa igreja que eram escondidos. Ele chama aqui como esqueleto escondido no armário. O que é esqueleto escondido no armário? É uma referência a segredos virtualmente vergonhosos ou a segredos constrangedores, potencialmente destrutivos, que alguém se esforça para ocultar ou esconder no armário. Então, o pastor Calvino usa essa figura aqui, um esqueleto escondido no armário, para mostrar que naquela igreja de Corinto, que parecia tão linda, tão bela, tão cheia de dons, era muito problema lá dentro. Havia muito esqueleto dentro do armário escondido, que precisava ir lá, tirar, escavacar, mostrar, né, para que houvesse cura, para que o evangelho chegasse ali naqueles esqueletos. E esse é o desafio desse livro, né? Eu não vou falar dele todo, mas aqui no capítulo 1, cada capítulo é um esqueleto escondido. Cada capítulo é um esqueleto que aquela igreja precisa tratar, são os problemas daquela igreja. E assim ele vai, o livro todo, ele mostra aqui na introdução, faz uma aplicação para nós. Temos defeitos, enfrentamos lutas, muitas vezes brigamos por causa do poder, pecamos e, infelizmente, tentamos camuflar os nossos pecados, escondendo-os no armário, para que assim ninguém perceba nossa imperfeição. Então, pastor Calvino faz esse desafio, essa exortação, mostrando que, assim como a igreja de Corinto, nós temos essa tendência de esconder nossos esqueletos dentro do armário. A gente procura esconder problemas, dificuldades, defeitos, para que ninguém veja a nossa imperfeição. E isso é muito real, não só na igreja, como nas famílias, como nas pessoas. Ele vai dizer também que ele, no tempo de pastoreio dele, vários anos pastor Calvino já tem de pastoreio, como ele tem visto, às vezes, pessoas que você na igreja diz que são perfeitas, quando você vai conhecer a profundidade, esconde muita coisa ali dentro. Esconde muita coisa. E esse livro é uma tentativa de mostrar que a gente não precisa esconder, a gente precisa tratar. A gente precisa botar para fora, buscar o evangelho, buscar ajuda, e ninguém
porque realmente é vergonhoso mostrar os nossos esqueletos que estão dentro dos nossos armários, né? Quem é que não tem vergonha? Todo mundo tem. Mas a gente precisa olhar o Evangelho, a justiça de Deus na nossa vida, a graça de Deus, para que a gente possa tratar. E ninguém tem o direito de nos acusar ou de nos dizer. Sabe por quê? Porque todos nós, na verdade, temos esqueletos escondidos nos nossos armários. Todos temos. Não precisamos estar escondendo. E assim, meus irmãos, ele mostra os defeitos dessa igreja, não para que simplesmente apareçam as imperfeições da igreja, mas que sejam tratados, né, com humildade. Carecemos da graça de Deus ao lidar com nossos pecados. Diz aqui a introdução, pastor Calvino Rocha. Então vamos lá, o primeiro esqueleto escondido é a divisão daquela igreja. Era uma igreja dividida, era uma igreja quase dividida. Ela não chegou a se dividir, mas o apóstolo Paulo exortou, ensinou para evitar esse problema. Provavelmente, pelo que se sabe na história, aquela igreja não se dividiu. Paulo ensina o que é amor, Paulo ensina como eles tratarem cada um dos grandes problemas que ele tinha. E certamente eles trataram, eles aprenderam. E esse, meus irmãos, é um desafio para nós, continua sendo. Nós temos essa tendência de divisão, seja na família, como eu falei, com meus primos, seja na nossa família particular, seja na igreja, a gente continua com esse mesmo desafio. E é como agora na consciência cristã, até Etiel mencionou um pouco hoje de manhã no final da aula, não é? Na consciência cristã, vários momentos, talvez do meio para o fim, alguns pastores falaram seriamente sobre isso, cuidados nas divisões das igrejas. Um deles foi Mauro Masten, é um dos coordenadores lá do Andrejamp. Estava aí, tanto no painel, assisti o painel com ele, na pregação não assisti, mas vi dizer que na pregação ele falou muito sobre isso. Eu lembro que em um dos momentos ele disse assim, olha, esse ano nós temos que ter muito cuidado, porque há uma forte tendência da gente dividir as nossas igrejas. E isso é uma tragédia para o corpo de Cristo. Isso é lamentável. Já tem acontecido em algumas igrejas, e ali ele falou para o auditório, cuidado, né? Ele saiu mostrando cuidado, e ele disse isso com muito temor e tremor. É muito fácil a gente se desentender, é muito fácil a gente ser carnal, porque é carnalidade. É muito fácil, né? Outras coisas vão aparecer aqui pela frente no livro, né? Mas vamos ficar nessa, a divisão. Outro que falou foi o Garófago, não sei nem se eu estou falando o nome certo, pastor Érico, Emílio, né? Pastor Emílio. Ele também não assisti, foi no seminário, acho, de aconselhamento bíblico. Estou querendo muito assistir, mas eu não sei se já está disponível na plataforma aí desse ano, gratuita, né? Acho que pago já está disponível. Quem puder assistir. Pastor, ele disse esse desafio que nós temos de manter a unidade. Ele traz ali, né, essa dificuldade, esse tempo difícil, né, que a gente respeitar uma opinião dos outros. E estou querendo muito assistir essa pregação. Vou me esforçar e recomendo para vocês, porque não é fácil por causa da nossa cosmovisão. Cada um de nós tem um óculos diferente. Vai chover, cada um vê uma coisa. Mesmo jeito é na igreja, tal coisa, cada um vê a sua história. Não, porque é assim, porque eu penso assim. Se não for por causa de Cristo, se não for por causa da graça, a gente se divide. É natural do ser humano. Então, Paulo, ele escreve aos Coríntios, combatendo essa divisão, logo na raiz, para que ela não cresça. E, sim, uma das coisas que Mauro Masten disse foi isso, né, aos pastores.
ensine logo a sua igreja, não vá deixar para lá na frente, quando já tiver a divisão, vocês quererem ensinar. É agora a hora de ensinar, para que cada um se domine, para que entenda o amor, para que respeite os outros. Então, é uma tentativa aqui de Paulo de evitar esse problema, e Mauro Martin advertiu lá os pastores: ensine agora, é a hora de evitar o problema antes que ele estoure lá na frente. E Paulo, ele fez isso, né, aqui. Meus irmãos, Paulo recebeu tanta crítica daquela igreja que ele fundou. Se ele fosse outro, ele não tinha nem escrito mais nada. Se ele fosse carnal, ele tinha dito: deixa eles para lá, eles que se virem. Mas Paulo, como era maduro na fé, aprendeu pelo sofrimento, pela obediência, ele teve que aprender isso. E aí ele escreve, e ele é amoroso para com aqueles que estavam detonando ele. Aí Paulo diz: eu não julgo a mim mesmo, nem também o que vocês dizem me abalam, mas quem nos julga é Deus. Aí Paulo perdoa, Paulo ensina com esse espírito de moderação e de graça para um povo que estava detonando Paulo. Imagine que graça, que amor, que exemplo de unidade o próprio apóstolo dá, né, de tolerância, de alguém que insiste em ensinar a um povo que ele deu a vida por eles e agora estava querendo colocar Paulo para fora da igreja. Então, isso é tolerância, isso é unidade, isso é a cruz de Cristo que faz Paulo ser assim. E assim, aqui no livro, continua um esqueleto escondido no armário. E aí, você tem algum segredo que não gostaria que viesse a lume? Será que você possui um segredo familiar que não gostaria que alguém conhecesse? Você possui algum esqueleto no armário? Meu Deus, é uma pergunta desafiadora, né? Ele pergunta para os leitores: será que você tem algum esqueleto aí que não quer que seja visto? Meu Deus do céu, eu tenho. É difícil, né? Mas a gente tem que reconhecer que tem, e tem que tratar, e tem que... O Evangelho, a cruz de Cristo é a solução. Ao longo de mais de 30 anos de ministério pastoral, ouvi muitas histórias de pessoas que carregam segredos inimagináveis. Por exemplo, jovens abusadas na infância, com inclinações homossexuais, lutando contra a luxúria e histórias de maridos abusivos e violentos. Histórias de pessoas que, acima de qualquer suspeita, que escondiam segredos constrangedores. Essa igreja aos Coríntios, nascida nos ambientes mais corrompidos do século, uma cidade de 200.000 pessoas, adoravam a deusa Afrodite, a deusa do amor, e sob pretexto da religião engajaram em imoralidades sem limites, lá em Corinto. A expressão corintianizar se tornou um provérbio bem conhecido que significa viver imoralmente. Paulo passou cerca de 18 meses, está registrado no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Paulo plantou a igreja na cidade cheia de pecados, onde ele permaneceu ao lado dos irmãos por 18 meses. Me chamou a atenção isso, né? Paulo, 18 meses ensinando, e aquela igreja ainda tinha esses problemas. 18 meses, o apóstolo Paulo sendo pastor, sendo ali, doutrinando aquela igreja, e eles ainda tinham esses problemas todos. Talvez alguém pudesse olhar: não, se o problema não é se fosse outro pastor, essa igreja não tinha esse problema, mas o pastor era Paulo e ainda tinha esses problemas todos, mostrando que o ser humano é problemático, todos nós.
ele estava respondendo algumas questões levantadas pelos irmãos, através de suas cartas. Ele estava querendo falar sobre a viva esperança em Cristo. Ele estava querendo tratar das deficiências de caráter daquela comunidade. Era o objetivo de Paulo com essa carta primeira. Era tratar, era ensinar o amor para que aquela divisão não acontecesse. Aí Paulo ensina, 1 Coríntios 13, o amor. Não adiantava todos aqueles dons de língua, de profecia, disso ou daquilo. Se não tivessem amor, seria como um metal. Aí Paulo amorosamente vai ensinando, né, para que não houvesse, para que aqueles problemas fossem tratados. E aqui, meus irmãos, uma aplicação, né, nós precisamos tratar dos nossos problemas também, dos nossos esqueletos nos nossos armários. Não guarde problema, conte, busque ajuda. Todo mundo tem, todo mundo é pecador, não tenha vergonha, busque ajuda, busque ler bons livros, busque aconselhamento bíblico. Essa é a solução, não é esconder, não é mostrar que é bom sem ser, não é mostrar que é uma família perfeita sem ser. Nenhuma de nós é. Nenhuma de nossas famílias é. Então, os problemas de caráter daquela igreja. Primeiro, a falta de amor. Paulo ensina, 1 Coríntios 13. Depois, a carne contaminada aos ídolos, né? Comer ou não comer. Se aquilo escandaliza o irmão, melhor não fazer. Aí Paulo vai ensinando a gente tratar o fraco, a gente ceder. Tem hora que a gente tem que ceder, mesmo a gente tendo razão. Tem coisa que a gente tem razão e a gente tem que ir além da razão, que é o amor e a misericórdia. Aí Paulo estava ensinando tudo isso. Não tem coisa que é assim? Tem coisa que a gente tem razão, a gente diz, eu não abro mão. Aí Paulo vai mostrando, tem que abrir, tem que pensar nos fracos, tem que não viva para você mesmo, viva para Cristo. Não pense só, não olhe só com seus óculos, olhe com os óculos do Evangelho, porque a gente só olha com os óculos da gente. Outros problemas daquela igreja eram imaturidade. Parecia a igreja mais madura do mundo, mas não era, era imatura. A igreja de Corinto, que igreja espetacular, na verdade imatura, cheia de dons, imatura. Orgulho, eles se orgulhavam dos dons que tinham. Se orgulhavam, queriam saber até mais do que o apóstolo Paulo, aquele orgulho pelo conhecimento, pelo dom de profecia, né? Eles sabiam tudo. Eu penso numa igreja sábia, orgulhosa, orgulhosa. Imatura, imoralidades dentro da igreja. Na cidade, a cidade era imoral lá e a igreja também não era diferente. Parecia a igreja bem santa, mas imoral. Precisava tratar a imoralidade. Igreja extremista é um dos perigos nossos, não é verdade? Hoje em dia, como disse o pastor Mauro Masti, a gente pode ser extremista e dividir a igreja. Igreja extremista é muito perigoso, meus irmãos. A gente tem essa tendência de ser extremista, é a carne da gente. Ou a gente vai para um lado, ou a gente vai para outro, né? É muito fácil a gente ser extremista, mas o amor traz equilíbrio, a compaixão, a misericórdia. Equilíbrio, né, que Paulo estava ensinando para eles. A insubmissão, igreja insubmissa. É tão difícil, mas era isso mesmo. Ainda assim, a igreja em Corinto se julgava uma comunidade orgulhosa, afinal, não temos informações tão expressivas sobre a presença de dons espirituais quanto aquelas que encontramos na igreja daquela cidade. Era uma igreja crescente, que passava a ideia de ser uma comunidade extraordinária. À distância, a igreja de Corinto passava a impressão de ser saudável. No entanto, quando lemos a primeira carta escrita por Paulo, descobrimos que era uma comunidade em constante ebulição, pronta para explodir. Veja só, parecia, como já disse, uma igreja perfeita, mas na verdade estava em ebulição, pronta para explodir.
Aí Paulo ensina. Se Paulo não tivesse ensinado, tinha explodido. Assim, não é mesmo que vê a vida da gente. Tem hora que a gente está pronto para explodir, para largar tudo. Aí vem a graça, vem o amor, vem a sabedoria, vem... Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Deus seja glorificado, cala-se diante dele toda a terra. Que Cristo cresça, o homem diminua. Aí a gente se acalma. O Evangelho faz isso com a gente. Foi os da casa de Cloé, membros da família, lá da igreja, que disseram a Paulo que aquela igreja estava naquela situação. Então, foi alguém da igreja que disse a Paulo, Paulo, isso está acontecendo, assim, assim, assim. Aí Paulo escreve para tratar, né? Como pai amoroso, como apóstolo, como pastor ali, ele escreve com compaixão e perdoando aquela igreja que estava contra ele. Então, meus irmãos, não é errado a gente dizer os problemas da igreja. Essa irmã aqui, ela disse. Não é? Então, se você vê algum problema aqui na igreja, não se cale, diga. Agora, diga da forma certa. Diga com amor, diga com respeito, vá no conselho da igreja. Isso mesmo. Vá no conselho. Peça para participar da próxima reunião e vá com educação, vá com humildade, vá demonstrando amor pela igreja. Certo? Vá e lá você diz, você tem direito de dizer com respeito qualquer coisa, ainda que a gente não concorde. Ainda que você diga, vou sair dessa igreja, a gente respeita. Mas tem que ser com amor, com humildade, não é? Não, eu não concordo, todo mundo tem um direito. Cloé foi corajosa, ela disse. Talvez se não tivesse Cloé, a igreja tinha se dividido. Então, foi necessário ela dizer, a gente precisa de irmãos, jovens, adolescentes, a UPA, o PH, toda igreja tem que ter essa coragem, porque às vezes a gente tem coragem de falar, às vezes a gente tem coragem de brigar, mas não tem coragem de ir no conselho. Não vou não, no conselho nunca eu vou. Pois quem tem coragem, devia ter coragem de falar a verdade, de ir lá, porque é lá que se resolve. Entende? Então, como é importante a gente ter a atitude correta, como Cloé, a irmãzinha Cloé, como diz o pastor Calvino, a família da irmãzinha Cloé, repassaram algumas informações sobre aquela igreja, revelando que a situação em Corinto não ia tão bem quanto se imaginava. Os versos que nós lemos, capítulo 1, versos 10 a 11, inicialmente, 10 e 11, o apóstolo Paulo fala sobre contendas entre os irmãos. E ele diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Então, né, Paulo, como um pai, como um pastor, como um apóstolo, ele diz, eu rogo a vocês. É como se ele dissesse, se esforcem para manter a unidade, para que vocês pensem a mesma coisa. A única coisa que nos faz pensar do mesmo modo é a cruz de Cristo, é o Evangelho. Não tem outro jeito da gente pensar do mesmo jeito. Aí ele vai dizendo, né? Para que ele roga, ele pede, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que era uma coisa séria. Paulo rogar é pedir com insistência, né? Eu rogo pelo nome de Jesus. Então era algo muito forte, que faleis todos a mesma coisa, que não haja em vós divisões, sejam inteiramente unidos, a mesma disposição mental, no mesmo parecer. Que coisa maravilhosa, né? Atitude mental, parecer, falar a mesma coisa, isso é um verdadeiro milagre. Isso é um verdadeiro milagre, que atinge o nosso falar, o nosso pensar, na forma da gente viver, é um milagre. E realmente o Evangelho faz isso com a gente, toca na língua da gente, toca na mente da gente, toca todos nós. Essa era a solução que Paulo estava dando para eles. E é a mesma solução para nós. E
No verso 10, o apóstolo Paulo diz, né, rogo-vos tal, pedido feito pelo apóstolo, mostra sua preocupação com o ambiente marcado por tensão e contendas na igreja. A igreja dividida, verso 10. A palavra divisão do grego, cisma, cujo significado é rasgar um tecido. O pedido insistente da parte do apóstolo Paulo revela uma crise relacional naquela comunidade cristã caracterizada pela divisão. Então, meus irmãos, quero destacar apenas isso aqui, a palavra cisma, divisão, ela tem o significado rasgar um tecido, rasgar um tecido. Então, não é, imagina aquele barulho, aquela atitude de rasgar, isso é divisão na igreja, como rasgar algo, rasgar um tecido. Eu diria rasgar corações, né? Rasgar corações. Então, a palavra cisma significa isso. A simples leitura do verso 11 mostra, conforme a família de Cloé, a contenda que se estabeleceu naquela comunidade. A palavra usada por Paulo para contenda sugere disputa ríspida, discórdia, briga ou rivalidade. Portanto, de acordo com o texto, um grave problema relacional naquela igreja ainda não havia provocado uma ruptura, mas que poderia levar aquela comunidade a uma divisão. E aqui, meus irmãos, eu coloquei aqui no próprio livro, eu escrevi, né, o nome de pastor Mauro Masten e do Emílio, para eu me lembrar. Eu não vou repetir a história, porque já disse, já fiz comentários, mas devemos lembrar o que eles falaram aí na consciência cristã. Devemos ser cuidadosos, porque isso pode acontecer conosco também. E aqui, no verso 12, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, era esse o coração do problema ali de início, né? O primeiro esqueleto a ser tratado era o partidarismo na igreja. Uns apoiava Paulo, uns apoiava Pedro, Apolo, outros de Cristo. Verso 12, eu sou de Cristo. Então, 4 grupos na igreja, a igreja dividida, se fosse dividir, dava 4 congregações, né? Mas não era bom, certamente. Cada congregação, cada uma, eu estou até imaginando como seria, cada igreja ia ser diferente. Então, a igreja de Corinto praticava um culto às personalidades, levando a igreja a desenvolver um partidarismo, até então sem precedentes na jovem igreja cristã, cultivando a predileção por diferentes pregadores e líderes. Segundo Paulo, coríntios criaram pelo menos 4 partidos bem definidos dentro daquela comunidade, a saber, o partido de Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. Eu coloquei outra observação aqui que é minha. Também, meus irmãos, lá na consciência cristã, acho que foi no painel, e outro momento lá também que a gente ganhou uma Bíblia, os pastores ganharam uma Bíblia de presente, Bíblia reformada, eu ganhei. Então, um dos líderes lá da Fiel falou isso para nós, os que deram as Bíblias aos pastores de presente. E foi tão emocionante, irmãos, eu fui receber, entrei na fila, eu fiquei emocionado, parecia que eu estava recebendo a primeira Bíblia da minha vida, né? Porque eles eram irmãos, acho que da Flórida, que pagaram para a gente, os irmãos da Fiel ali apoiando os pastores, né? Eu fui tão emocionado de receber minha Bíblia, parecia que era a primeira vez. E o valor de ter uma Bíblia nas mãos, uma Bíblia de estudo, agradeci lá o pessoal da Fiel. E eles disseram nas palestras, o pessoal da Fiel, invista em novos líderes. Ele mostrando, irmãos, que é um problema das igrejas nossas, que às vezes os pastores têm medo dos outros pastores. Ele contou lá a história, disse que uma igreja, o pastor saiu de férias
e botou o seminarista para cuidar da igreja, nas férias do pastor. Eu já fiz muito isso, quando eu era seminarista. E quando o pastor voltou das férias, a igreja estava feliz com o seminarista. E foi tanto elogio para o seminarista. Ele prega, foi uma bênção aqui na igreja. Aí o pastor foi ficando com ciúme. Aí o pastor pensou, nunca mais eu deixo ele. Ele vai para bem longe daqui. Aí bota o seminarista para ir para bem longe. Não dá mais oportunidade de pregar, não faz mais nada. Aí o pessoal da Fiel caiu em cima da gente lá. Disse, pastores, não tenham esse medo. Treine líderes, abençoe os jovens da igreja, não tenham medo, cada um tem o seu dom, ninguém precisa ser melhor do que ninguém, não. E é isso que a gente via naquela igreja ali, era uma disputa de Apolo, quem é melhor é Apolo. Isso não é para acontecer no meio do povo de Deus, não, cada um tem o dom que Deus deu, se prega melhor, amém, que bom. A gente não precisa ter... Outro dia alguém me perguntou, você queria pregar na consciência cristã? Eu digo, eu mesmo não, mas se precisar de mim eu vou. Porque a gente não precisa ter ciúme de pastor Eudes, de não sei quem, jamais. Eles têm o lugar deles, eu tenho o meu, eu não estou preocupado em pregar na consciência cristã. Se precisar eu vou. Mas não... Então, cada um tem que saber o dom que recebeu, a gente não precisa ser melhor do que ninguém. Né? Aqui na igreja, não precisa ter medo de pastor Érico, né? De pastor Adilson, agora a gente tem 3 pastores aqui na igreja. Será que eu vou ficar preocupado com Adilson vai tomar meu lugar, Érico vai tomar meu lugar? Não me preocupo. Tem um seminarista também, né? Tem um seminarista. Cadê André, que eu não estou vendo? Ele não está aí não, né? Então... Meu Deus, isso tudo é carnalidade, imaturidade da igreja de Corinto. E nossa também, não precisamos ter medo. As lideranças, né, novas acontecem. Se alguém se destacar, eu vi um pastor lá também que falou para os pastores. Ele agora está com acho que mais de 70 anos, vocês pastor Érico viu, e ele mesmo se afastou da liderança da igreja e colocou outro pastor mais jovem, e agora ele é membro da igreja. Quer dizer, isso é muito sábio. Ele estava aqui pregando na consciência cristã, veio de Fortaleza, ele agora é membro da igreja, mas prega nos congressos, prega onde Deus manda, mas ele teve a humildade de deixar outro pastor no lugar dele, sem briga, sem... Na igreja de Cristo só há um Senhor, só há Cristo, não precisamos ter esses medos. Novos líderes. E assim, meus irmãos, pastor Calvino faz algumas sugestões sobre os problemas daquela igreja, essa questão que eu estou falando, de partidarismo na igreja de Corinto. Então, ele diz aqui, primeira sugestão, seria o partido de Paulo. Talvez fosse composto pelos primeiros membros daquela igreja, saudosistas, que ainda conservavam no coração a imagem da igreja dos primórdios, quando foi fundada pelos apóstolos. Então, provavelmente, aqueles que amavam Paulo, aqueles que apoiavam o ministério de Paulo, talvez fossem os pioneiros, né, que lembravam da igreja apostólica, então tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Né? Era uma tendência. O segundo grupo, o partido do Apolo, talvez o partido dos intelectuais dentro da igreja. Assim que Apolo é apresentado por Lucas, em Atos 18, ele era natural da Alexandria, no Egito, um sinal de que poderia ser uma pessoa instruída. Segundo Lucas, Apolo era um cristão eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso no Espírito. Então, era como se fossem os intelectuais da igreja, aqueles estudiosos, aqueles que gostam de teologia, né? Então, era Apolo. Mas Paulo está dizendo, nem Cristo que ressuscitou, nem é Apolo com sua inteligência, nem é Paulo. É Cristo, não precisa estar comparando um ao outro, cada um tem o que recebeu do Senhor. Se fosse hoje, né, era a igreja do Paulo e a igreja do Apolo. Eu imagino que fosse, não vou nem dizer, eu já ia dizer o nome da igreja.
Era uma igreja bem tradicional, né? Apostólica tradicional, a de Paulo, e a do Apolo era aqueles estudiosos, teólogos, que, né, os teólogos frequentariam a igreja de Apolo. Mas Paulo está dizendo, não, Deus quer que seja na mesma igreja, o bonito é a diferença. O bonito é que Deus, cada um é diferente, não precisa todos os teólogos ir para uma igreja, nem todos os que pensam como Paulo ir para outra, não. Deus quer a gente interagindo, perdoando, respeitando as diferenças. 3, o partido de Pedro. Meu Deus, imagina a igreja de Pedro. Talvez fosse composta por aqueles que ansiavam pertencer a um partido mais conservador, formado por gente que queria ter marca de um dos membros do colégio apostólico, um dos líderes da igreja de Jerusalém, ou ainda fosse um grupo mais judaizante, conforme podemos ver na repreensão de Paulo a Pedro, em Gálatas 2, 1 a 14, né? Então, isso aqui é uma sugestão. Talvez a igreja de Pedro fosse aqueles conservadores, mais voltado ao judaísmo, como Pedro foi repreendido por Paulo, certa vez, porque quando chegaram os judeus, ele se comporta diferente diante dos gentios, não come, né, fica ali meio judaizante. Então, aqui diz, talvez os da igreja de Pedro tivessem essa tendência, né, de ser mais conservador, né, não come todas as coisas, tem uma forma diferente. Mas aí são repreendidos, é para todo mundo conviver junto. E, finalmente, o 4º partido era daquele que, é o que tudo indica, se achavam mais santos. Ainda tinha esses, meu Deus. Ainda tinha aqueles da igreja que se achavam mais santos. Eu acho que eu já pertencia a esse grupo. Teve uma época que eu me achava mais santo. É a imaturidade da gente, sabia? Quando eu era jovem, só vivia em vigília, só vivia... Eu achava que era mais santo que os outros irmãos da igreja. É a imaturidade da gente. É o 4º grupo, os de Cristo, se julgavam mais santos. Independente do real significado de cada partido, o certo é que existia um racha, um ambiente divisionista na igreja que poderia, em breve, caso não fosse tratado, gerar uma divisão real. Então, vemos aqui, qual foi a solução de Paulo? Ele pergunta aí, Cristo está dividido? Deixa eu ver se eu acho aqui qual é o versículo. 13, né? Isso, obrigado, pastor Érico. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Essa é a solução aqui para esse primeiro problema daquela igreja. Paulo está mostrando que quem foi que a cruz é de Cristo. Cristo está dividido? Não pode, é um só corpo. Cristo tem filhos diferentes, somos cada um somos diferentes, um é dedo, um é mão, um é perna, todos têm a sua importância. Cristo não está dividido, é um corpo só. Essa é a solução de Paulo. É a doutrina correta. Está Cristo dividido. Foi Paulo crucificado? Será que Paulo foi crucificado por aquela igreja? Será que Pedro foi crucificado? Será que Apolo deu a vida pela igreja, foi crucificado? Aí Paulo diz, não. Fostes batizados em nome de Paulo? Aí Paulo diz, eu pouco batizei pouca gente. Porque, meus irmãos, quando a gente é batizado em nome de Cristo, significa o senhorio de Cristo na vida da gente. Quem manda não somos mais nós. Quem vive é Cristo em nós. Então, nós somos batizados. Em nome de quem? De Cristo. Devemos estar submissos a Ele. Amar a igreja dEle. Nos esforçar pela unidade. Então, essa é a solução. É a cruz de Cristo. É não viver para nós mesmos. Só Cristo é o Senhor da igreja. Não é Paulo, nem Apolo, nem Pedro, nem ninguém. Sendo assim, o que Paulo queria ensinar aos coríntios com essas perguntas. Ele poderia dizer que a melhor maneira de dar um basta nas contendas e no partidarismo entre os membros da comunidade cristã era fixar os olhos em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, Paulo estava dizendo,
tirem os olhos das pessoas e olhem para Jesus. Essa era a solução. E serve para nós hoje. Tire os olhos das pessoas e olhe para Jesus Cristo. Assim a igreja se mantém unida. Tão simples, um remédio tão simples. Tire os olhos das pessoas e coloque os olhos no cabeça, aquele que deu a vida por nós. É assim que Paulo resolve aquele problema. Olhem para Cristo, ele não está dividido. Verso 13. Olhe para a cruz de Cristo também, verso 13. E, finalizando, o apóstolo Paulo está querendo ensinar algumas verdades aos membros daquela igreja, tais como, primeiro, por causa da cruz, as contendas precisam ter fim. Esse era o ensino, não é? Na prática, por causa de Cristo, vale a pena a gente se humilhar. Por causa de Cristo, vale a pena a gente, às vezes, perder a razão e entrar no amor, e entrar na misericórdia, só por causa dele. Por causa de Cristo, os partidos no meio da igreja deveriam acabar. Os partidos deveriam acabar, os 4. Por causa da cruz de Cristo, as disputas na igreja deveriam acabar, pois refletiam apenas a vaidade e a corrupção do coração deles. O que parecia espiritualidade, na verdade, era vaidade e corrupção do coração deles. Aquilo que parecia uma grande espiritualidade, Paulo mostrou, é falta de amor, é imaturidade, é vaidade e corrupção do coração deles. Olhe para o senhorio de Cristo. Fostes batizados em nome de Paulo? Não. Ser batizado em nome de alguém significa conceder a tal pessoa o direito de posse, ou seja, falava sobre submissão à autoridade daquela pessoa. Jesus é o Senhor da igreja. Sendo assim, não podia existir espaço para o partidarismo dentro da comunidade da fé. E, finalmente, o partidarismo dentro da igreja, a existência de partidos dentro da igreja, desonra a Cristo. A uniformidade não é possível, mas a unidade é. Sendo assim, falem todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Uniformidade. Nunca nós seremos do mesmo jeito, mas seremos unidos, apesar de sermos diferentes. Deus não quer. Eu lembro, na época do seminário, que tinha uma figura assim, que mostrava, né, saindo os pastores do seminário, tudo igualzinho, um atrás do outro. Aqueles pastores, tudo pensando do mesmo jeito, tudo igualzinho. Não é assim. Não é assim. Tem diferenças de dons, de ministérios. O fundamento é o mesmo, é Cristo, cabeça. E isso a gente não pode abrir mão. Agora, somos bem diferentes, mas unidos. Convido o Neto para a gente cantar um louvor, encerrando.